Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Python. Hoje estaremos trabalhando numa interface um pouco diferente. Estaremos usando o console do Python. Vou mostrar as possibilidades de trabalharmos com ele. Podemos usar aqui pela ideia, vir aqui no símbolo do Python e vai ter Python console, ou podemos vir aqui em terminal e usar o terminal do sistema operacional direto pela IDE. Outra forma é simplesmente abrir o terminal do seu sistema operacional e digitar Python. E ele irá abrir o console do Python. Certo? Então, vamos falar sobre raiz quadrada. Falamos sobre diversos operadores na aula passada e não falamos de nenhum operadores para a raiz, né? Seja ela quadrada ou ao cubo, enfim. Como sabemos, a raiz nada mais é do que um número elevado a uma fração. Então podemos, por exemplo, usar um número. Vamos colocar... Ou podemos fazer direto. Vamos fazer direto. Então vamos pegar 4, né? Elevado a meio. Temos 2. Então 8 elevado a 1/3. Então temos aí a raiz quadrada, a raiz cúbica e enfim. Outra forma que podemos fazer é importando a biblioteca NumPy, que é uma biblioteca que tem algumas funções para trabalhar com números, algumas funções matemáticas. A gente importa como, vamos chamar ela de NP, para ficar mais fácil de trabalhar. Então, por exemplo, NP SQRT 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Essa biblioteca ela possui outras diversas funções, né? Então, é interessante dar uma olhada, pesquisar, ver mais, para poder utilizar eles, caso você precise. Vamos falar agora sobre os operadores de atribuição. Os operadores de atribuição são mais, igual, menos igual, vezes, igual, divisão igual, potência, igual, divisão inteira, igual. E também temos módulo igual. O que que eles fazem? Eles realizam a operação e já atribuem a uma variável. Então, vamos criar aqui minha variável num e ela vai ser 0. Então, se eu faço num mais igual a 1, então num será 1, certo? Então, eu já fiz a operação e atribuí a minha variável. Eu não preciso colocar aqui num igual a num mais 1. Para somar 1 ou subtrair 1, em algumas linguagens, utilizamos assim, por exemplo, essa sintaxe, ou assim para subtração. No Python, isso não funciona. No Python, deveremos usar assim, mais igual a 1 e menos igual a 1, certo? Sobre os outros operadores, falado antes, eles funcionam todos da mesma forma como as operações que a gente viu na aula passada. E ele já faz essa atribuição assim da mesma forma. Então, vamos falar sobre os operadores de comparação. Vou estar limpando meu terminal. Então, vamos criar
o A igual a 1 e B igual a 2, certo? Então, vamos utilizar temos o primeiro A menor que B, verdadeiro. A maior que B, falso. A igual a B. A maior que igual a B. A menor que ou igual a B. E A diferente de B. Certo? Esses são os operadores de comparação. Vamos falar sobre as listas. As listas em Python não são vetores. Os vetores, eles são declarados tamanhos e possuem tamanhos fixos. As listas em Python, elas têm tamanhos dinâmicos e podemos ir adicionando elementos a elas e removendo. E seu tamanho se altera. Então vamos criar uma lista. Lista. Vamos atribuir os valores de diferentes tipos, né? Vamos colocar vamos colocar um float 2.4, vamos colocar uma string, a letra A, e vamos colocar, por que não, uma outra lista de 0, 1, uma lista com 2 inteiros, e vamos colocar um valor booleano, certo? Está nessa lista. Vamos falar, antes de entrar em métodos próprios da lista, sobre operadores lógicos e operadores identitários. Os operadores lógicos são AND, no caso E em português, OR, que significa OU, e NOT. O NOT ele vai ser utilizado em conjunto com os operadores de pertencimento, com os operadores identitários. E por que isso? Porque ele dá a negação daquele operador. Então, vamos começar vendo os operadores de pertencimento. Então, 1 está na lista, né? O 1 está dentro da lista. Sim, 1 está dentro da lista. True está na lista. Tá. Então, podemos ver aí que esses elementos estão na lista. E isso é verdadeiro. Então, vamos ver se caso ele não esteja, né? Então, temos 12 not in lista. Note que temos um operador lógico antes do nosso operador de pertencimento. Então, verdadeiro, o 12 não está na lista. Então, vamos usar mais operadores em conjunto. 12 not in lista e 1 in lista. Verdadeiro, o 1 está na lista e o 12 não está na lista. Como a gente usou e, ele respeita as duas condições, as duas condições são verdadeiras, então retorna verdadeiro. Se a gente usasse o ou, ele também retornaria verdadeiro, nesse caso, porque as duas são verdadeiras, mas vamos supor que alguma dessas seja falsa. Então vamos colocar que o 1 não está na lista. Então, verdadeiro também. Por quê? Porque o 12 não está na lista e usamos o operador lógico OU.
ou seja, bastava que uma dessas preposições estivesse verdadeira para que tivéssemos o retorno verdadeiro. Continuando sobre as listas têm a sua posição de elementos, referenciando o primeiro elemento como posição 0. Então, se eu quiser acessar o primeiro elemento, eu posso utilizar dessa forma. E aqui retorna o resultado, né? Número 1, que é o primeiro elemento que a gente tem aqui na nossa lista. Se eu utilizasse a posição 1, que é a segunda posição da nossa lista, ele retorna o segundo elemento e assim em diante. Isso é interessante, de certa forma também, para strings. Strings podem ser acessados de forma parecida. Então, string texto. Então, string a segunda posição, né, contém a letra E. Certo? Então, vamos falar agora de métodos de lista. Eu gostaria de falar primeiramente dos métodos que são compartilhados com as strings. Então, vamos começar pelo comprimento, que a gente usa o len, né, de length em inglês. Então, comprimento da lista, ok? 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos ver o comprimento da nossa string, né? A gente usou a palavra texto, então também vai dar 5. Certo. Vamos usar agora o index. Como que eu faço para saber em qual posição aquele meu elemento da lista tá? Então, lista.index e a gente digita o elemento. Então, vamos colocar aqui o 2.4 e ele retorna a posição 1 para a gente. E, é claro, também vale para string index. Vamos colocar aqui a letra O de texto. Colocar as aspas. Ele está na posição 4, que é a última posição ali da palavra. E, por último, o que vale para as duas é o count. Então, texto, né? Vamos pegar a nossa string e contar a quantidade de vezes que aparece a letra T. Esqueci de fechar o parênteses. Ele acusou aqui o erro de sintaxe, né? Foi. O T aparece uma vez, como a gente tem o T todo maiúsculo. Vamos ver então para a lista. Lista.count e eu quero ver quantas vezes ocorre o número 2.4. E ocorre uma vez o número 2.4. Vamos limpar o nosso terminal. Vamos falar então como eu adiciono um novo elemento à minha lista. Para adicionar um novo elemento à lista, vamos chamar a lista aqui para termos de referência. Então vamos usar o lista append. Vamos adicionar o número 0. E ele adicionou ali no final da nossa lista o número 0.
Ah, mas eu quero inserir numa posição diferente. Tudo bem. Para inserir numa posição diferente, podemos usar o método insert. O insert, né? Inserir. A gente passa a posição. Então eu quero inserir na posição 0, no início. E eu quero colocar número 9. Então, lista. E aqui temos o número 9 no início, inserido na nossa lista. Vamos então ver como remover. Existem 3 formas de removermos. Então vamos lá. Lista ponto pop apenas. Se não passarmos a posição em que desejamos remover, ele vai remover diretamente do final, ou seja, ele removeu o 0 que está ali no final. Se usarmos ele passando como parâmetro a posição, então vamos colocar aqui para remover o do início. Então ele vai remover o 9. Removeu o 9. E se eu quiser remover algum valor específico, então a gente vai usar o remove. Eu quero remover a minha lista, que está dentro da minha lista, com os elementos 0 e 1. Então, foi removida. Se eu quiser apagar tudo, então, lista.clear. Lista. E ela está vazia. Então, vamos adicionar agora elementos do mesmo tipo. Você pode tentar aí com inteiros ou com letras. Eu vou fazer aqui com letras. Vou colocar aqui as letras A e fora de ordem mesmo. C, B, D. Certo? Atribuir essas letras. Aqui é a minha lista. Então vamos ver o método sort. O método sort ele serve para ordenar a nossa lista. Então aqui ele ordenou. Vamos ver. Então está agora A, B, C, D. Ele, por padrão, coloca em ordem crescente. Mas e se eu quisesse em ordem decrescente? Então, vamos usar lista.sort reverse igual a verdadeiro. Então, temos agora em ordem decrescente. Vamos falar então sobre os operadores identitários. Ou seja, é e não é. Is e is not. Então, vamos criar duas variáveis, A e B, contendo números inteiros diferentes. A é B, falso. A não é B, verdadeiro. Se A for igual a 0, então, como possui o mesmo valor, A é B. Se eu falar que A igual a B e mudar o valor de B,
Note que A e B têm valores diferentes. Vamos falar sobre os operadores identitários nas listas. Então, vamos começar criando uma lista 1 e uma lista 2. Então, lista 1 é lista 2. Falso. Tá, mas a gente não tem o mesmo conteúdo. E se a gente tivesse o mesmo conteúdo? Então, ok, vamos colocar que lista 1 tem o mesmo conteúdo agora, né? Que a lista 2. Então, lista 1 é lista 2. Falso. Entretanto, elas são iguais. Então, lista 1 igual a lista 2. Elas têm o mesmo conteúdo. Por que então tem esse comportamento? Para quem já trabalhou com a linguagem C, provavelmente já mexeu com ponteiros. Então, é isso que está escondido por trás dos panos. Então, caso você faça isso aqui, lista 1 igual a lista 2. Então, lista 1 is lista 2. Sim. Então, se a gente for agora, lista 1, lista 2. Antes também armazenava o mesmo conteúdo, mas não era a mesma coisa. Porque a lista 1 não estava apontando para a lista 2. Então, ela usa o mesmo endereço de memória. Então, se eu adiciono o número 1 à minha lista 2, olha o que acontece. Ele também foi adicionado à minha lista 1. Porque elas estão armazenando no mesmo espaço. Então, eu indico que minha lista 1 deve buscar o conteúdo no mesmo espaço que está sendo alocado o conteúdo da lista 2. Gostaria de voltar ao desafio da aula passada e propor algumas mudanças. O print que utilizamos, ele pode ser escrita a mensagem dentro do próprio input. Então, vamos fazer isso para todos, certo? Ok. A segunda mudança que eu gostaria de propor é o uso das f-strings. As f-strings, elas permitem que a gente coloque as nossas variáveis dentro da nossa string, imprima elas sem a necessidade de converter. E basta que a gente abra chaves e digite o nome da nossa variável. E lembrando que é necessário colocar esse f aqui antes de abrir as aspas. Então, vamos testar. Note a diferença que agora, quando a gente vai responder, está na mesma linha, porque já está direto no mesmo comando. Mas supondo que eu quisesse fazer com que as minhas respostas sejam na linha de baixo, como eu faria? Eu usaria a seção de escape /n, que ela é utilizada para pular linha.
Ah, e vale ressaltar que existem diversas seções de escape. Eu vou estar deixando a documentação com algumas, mas uma que eu descobri interessante esses dias é essa aqui, ó. Barra ao contrário A. Ela é chamada de ASCII Bell. ASCII é o sistema que a gente utiliza para o teclado ser convertido em binários comandos e o computador receber e transformar aquilo no símbolo, né, na letra, no número, enfim. E essa em específico emite um som. Se eu executar aqui direto pelo programa, ele não vai ter esse som, porque ele utiliza som do próprio sistema. Então, se abrirmos o nosso terminal, para você executar um programa do Python pelo terminal, você precisa primeiro acessar o diretório em que ele está presente. Então, basta que você digite Python e o nome do seu arquivo. Desafio 01.py. Vamos digitar a primeira nota 5, a segunda nota 8, peso da primeira nota 2, peso da segunda nota 1. E esse é o som que ele emite. Varia do sistema operacional, mas está aí uma curiosidade para vocês. A sequência de escape barra ao contrário N para pular linha é bem comum, é bem presente em diversos programas, mas esse aí fica como um bônus, como uma curiosidade para vocês.